Glória a Deus. Graças a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Irmãos, preste atenção. Estou fazendo alguns estudos de alguma coisa que foi lançada no Perguntas e Respostas para ajudar os irmãos. Preste atenção, só para ajudar os irmãos. Ontem nós falamos sobre a maturidade cristã. Presta atenção. Quanto que a pessoa chega na maturidade? É por idade? Não. Não é por idade. Tem jovens muito mais maduros que velhos. Jovens que eu falo de 20 e poucos anos, 30 anos, com muito mais maturidade. O que faz a pessoa ser maduro? A sua convivência, o seu dia a dia, aquilo que ele passa e aprende com a lição, principalmente com os erros. Os erros deixam mais maduro que os acertos. Presta atenção, por que uma pessoa quando tenta tirar a carteira, ela tira depois de 8 vezes, 5 vezes? Porque ela vai aprendendo com os erros. E depois ela vira um ótimo motorista. A intenção do Detran em não te passar quando você erra é te deixar um bom motorista. Porque você vai aprender com os erros. Então presta atenção. Quando eu dirigi a igreja, eu vi aqueles obreiros antigos sentados no banco, eu achava aquilo uma coisa terrível. Eu ficava assim, meu Deus, uns obreiros velhos, em vez de trabalhar mais para Deus que está morrendo, fica sentado no banco e tudo. Aí depois que eu fiquei velho, eu vi, meus irmãos, o porquê que eles ficam sentados no banco. Porque às vezes entregou muita revelação mentirosa. Você me perdoa, mas é a verdade. Falou muita coisa sem pensar no púlpito. Aí quando fez muitas coisas na emoção, fez o púlpito às vezes de um picadeiro. Amém? Aí quando ele vai ficando velho, vai vindo o temor que ele sabe que a morte está encontrando e por ele errar e aprender com os erros também dos outros, ele vai amadurecendo. Aí ele já não quer falar mais que é o Senhor que está falando. Por quê? Porque ele já leu lá e daquele que falar que eu falei e eu não falei. Ele já vai ficando com medo. Então os obreiros, quando você vê no banco depois de velho, é porque ele sabe que a doninha morte está chegando, meus irmãos. Vai encerrar. A colheita já vai vir. Então ele vai ficando com mais temor. Então, hoje você vê o obreiro no banco, você vê lá para você ver, às vezes ele não quer pregar, às vezes ele não quer chamar por revelação, às vezes ele fica no cantinho dele só evangelizando e no cantinho dele, por quê? Às vezes não quer dar mais pitaco, porque ele sabe que pode gerar uma contenda, ele não quer contender para perder a salvação, por quê? Porque vem a maturidade. Então os leitinhos na fé, os obreiros imaturos, faz púlpito de picadeiro. Quer entregar a revelação, quer ser chamado de profeta, entrega a profecia, começa a ir pela emoção. Tudo dele é Deus que está falando, e assim diz o Senhor, sou eu mesmo que falo convosco. Ele começa a ir para a emoção. Então ele é mais fácil pecar que um obreiro mais maduro. Quem está me entendendo, meus irmãos? Porque ele leva as coisas mais na emoção. Ele ainda não tem uma imaturidade que ele aprendeu no decorrer da vida. Quantos obreiros aí de 20 e poucos anos, irmão, estão leites ainda na fé? Tem obreiros novos aí na frente de igreja que ainda é um leitinho, meus irmãos. É um leitinho na fé, tem muito o que aprender. Ele tem muito o que aprender. Só que ele não é humilde para aceitar. Aí por isso que fica dando cabeçada. Porque ele não é humilde para aceitar que ele tem que aprender. Antigamente, para ser ancião em Israel, era 44 anos. Ninguém era considerado um ancião. O que era um ancião? Uma pessoa farta de entendimento, uma pessoa que está apta para ensinar, se não tivesse 44 anos. Porque com 44 anos ele já aprendeu, ele já teve perca de familiar, ele já perdeu o ente querido, ele já sabe que a vida não é aquilo que ele esperava. Às vezes ele já teve muitas decepções amorosas, decepção com amigo. Então ali ele está maduro. Ele está apto para aconselhar. Amém, meus irmãos? Eu lembro que antigamente, meus irmãos, tudo para mim era pecado, eu não tinha paciência, as pessoas me contavam pecado, eu escandalizava. Depois que eu vi quem eu era, cheio de falha, cheio de esquisitice, hoje eu sei explicar para as pessoas. As pessoas falam pecado para mim, eu falo assim, irmão, eu já passei por isso. Fica tranquilo, você não é diferente de ninguém. Todo mundo passa por isso.
Amém, meus irmãos? A pessoa fica mais madura. Então, aonde eu quero chegar com você, irmão? Obreiros imaturos estão mais aptos a pecar, estão mais aptos a vibrar, estão mais aptos a achar que é o tal, achar que é o cara, vir a arrogância, vir a soberba, pensar que é melhor que todo mundo. Não aceita correção, para ele sempre está certo. Agora, o obreiro mais maduro, ele está mais apto a aceitar que ele está errado. Ele está mais apto a entender que ele não é o dono da razão. Porque ele está mais maduro. E essa maturidade cristã não vem por idade, vem com o tempo. Os seus próprios erros, por que Deus permite que às vezes você seja aprovado em alguma coisa que às vezes você pode ser reprovado? Por você aprender com aquele erro, por você aprender com aquela questão. Amém, meus irmãos? Quantas mulheres aí, meus irmãos, quando era jovem era uma coisa. Hoje você olha para ela, é outra pessoa. Não tem como você colocar uma pessoa perto da outra. Pega o santo jovem e coloca perto do santo mais maduro. Não são a mesma pessoa. Quem está me entendendo? Pega uma pessoa jovem e coloca perto dela madura. Vai lá no passado, pega o jovem e coloca perto da madura. São pessoas totalmente diferentes. Quando eu era jovem, irmão, eu andava com calça pega-frango, riscadinha, roupa igual, você me perdoa, de um homossexual, porque eu dançava passinho de jazz, ficava dançando lá, niquada passinho de jazz. Hoje eu não tenho coragem de fazer isso, meus irmãos. Cortava cabelo assim, ó, surfista, todo altão, surfista aqui, deixava aqui tudo alto. Hoje eu não tenho coragem de aparecer com um cabelo desse. Fazia risquinho no cabelo, às vezes colocava um brinco de pressão, queria fazer tatuagem. Hoje eu não tenho coragem de fazer uma tatuagem. Por quê? Porque eu amadureci. Ainda se eu não fosse crente, eu não tenho coragem de pôr uma tatuagem hoje. Porque eu amadureci, meus irmãos. Eu não tenho coragem de pôr um brinco hoje. Porque eu amadureci. Tem coisas que eu fazia no passado, ficava atrás de cruzeiro, torcendo para cruzeiro, que hoje eu não tenho coragem de fazer, gastar meu dinheiro indo atrás de cruzeiro. Nem Argentina, nem Colômbia, eu não tenho coragem de fazer isso. Então o santo de hoje não é a mesma coisa do santo de ontem. Assim são os obreiros novos. Hoje eles são um, você não pode falar que ele é um falso profeta. É porque ele é imaturo, é um leitinho na fé. Amém, meus irmãos? É um leite na fé. E ele acha que é o tal. Mas é um leitinho, é um barriga verde. Amém, meus irmãos? Hoje ele está achando que é o tal, por exemplo, se eu chegar na internet, na igreja de um leitinho na fé, e ele falar assim, irmão Santo, Deus está te revelando alguma coisa? Eu não vou orar, Deus não está me revelando nada. Eu posso virar as costas e ele falar assim, olha lá, tá vendo? Olha lá, o irmão Sandro não ora e não jejua, não paga preço, passa vergonha. Tá vendo? Olha como é que Deus me revelou. Mas às vezes a revelação que ele entregou foi tudo da carne. Na empolgação, querendo ser evangelista. E às vezes ele acha que eu estou errado, mas para Deus eu estou mais certo que ele. Nem tudo que a terra aplaude, o céu aplaude, meus irmãos. O céu aprova. É um adesivo que eu coloquei na comunidade do meu canal. Às vezes você está aplaudindo, meu Deus, olha lá o santo de cabeça branca não orou por revelação. Olha o outro lá, entregou mais de 1000 revelação. Isso é o poder da oração em jejum e não é. Às vezes ele está empolgado, ele precisa amadurecer. Que a Bíblia fala assim, ai daquele que falar que eu falei e eu não falei, diz o Senhor dos Exércitos. Às vezes o obreiro novo não sabe a gravidade desse versículo. Por isso que ele está entregando um par de revelação no púlpito. Porque ele não sabe a gravidade desse versículo. Aí quando ele vai ficando velho, a Dona Morte vai chegando, ele vai entendendo a gravidade desse versículo. Você falar que Deus está falando e Deus não está falando. Isso ele só vai aprender com o tempo. Você vai falar, ele é um falso obreiro? Não, ele é um obreiro empolgado, um barriga verde, que quer aplauso dos outros, mas não quer aplauso dos céus. Por exemplo, os que possam esmola. Presta atenção, o que possa esmola. Ele quer aplauso dos homens, mas não quer aplauso de Deus. Porque Jesus falou para ele não fazer isso. Mas segundo os homens vai dar aplauso. Ele está novo mesmo, ele acha que nunca vai morrer. Então ali o povo comentando que ele é homem de Deus, ele vai longe. Ele vai continuar fazendo coisa que é do desagrado de Deus. Por quê? Porque é um obreiro barriga verde. E um obreiro desse fala até que... Para pensar, meu irmão. Eu sou o presidente da igreja. Está lá postando esmola. Não tem maturidade nenhuma. Por quê? Porque ele fundou uma igreja. Igreja é igual firma, qualquer um funda.
Apesar que tem obreiros novos que eu respeito, que faz esse estudo bom, é um bom obreiro, porque é mais maduro. Mas tem obreiro novinho aí, meus irmãos, que virou obreiro por causa do ídolo e já fala que é presidente de igreja, que é fundador de igreja e tal, e você vai ver um barriga verde terrível. Não está preparado para pastorear nem a casa dele, que dirá ser presidente mundial de uma igreja. Quem está me entendendo, meus irmãos? Então, meus irmãos, esses irmãos que fundam igreja e fala que é presidente porque viu um outro no YouTube fundar, é uma pessoa imatura. Vai apanhar, vai dar cabeçada. Não estou falando no caso de vários obreiros que fundou porque Deus revelou. Tem uma diferença muito grande. Eu estou falando de obreiros que fundou a igreja porque viu o outro fundar. Achou bonito ser presidente de igreja. Aí vai lá e funda. Aí como é que o outro trabalha? Posta esmola? Eu vou postar esmola. É cego guiando cego, irmão. Você está seguindo um cego. Quem está me entendendo? Então a maturidade não vem por idade. Tem velho aí que é imaturo. Tem velho aí no YouTube que é imaturo, irmão. E comenta no meu canal. Eu vejo a imaturidade nos comentários. E tem pessoas novas mais maduras que os velhos. Olha o canal Bíblia Sagrada, maduro. Ele tem algumas coisas que eu não concordo, mas é um jovem maduro para a idade dele. Quem está me entendendo, meus irmãos? Tem uma diferença muito grande de imaturidade e maturidade. Ela não vem para a idade, ela vem com o tempo. É uma coisa que só vai vir com o tempo. Tem muitas coisas que antes você fazia, você não faz mais depois de velho, porque você amadureceu. Por isso você vê muitos obreiros sentados em banco. Porque eles veem a gravidade da obra de Deus, eles ficam com medo. Tem uns obreiros que enterram até talento. Temor de Deus, eles ficam assim, meu Deus do céu. Vou evitar subir no altar para mim não pecar. Não entrego mais revelação. Meu Deus. A Bíblia fala, ai daquele que fala que eu falei, eu não falei. Ele começa a fechar as brechas, que a dor na morte está chegando. Não é que ele ficou podre. Ele ficou maduro. Tem muita coisa que ele não tem coragem de fazer mais, meus irmãos. Ele fica lá no cantinho dele esperando a volta de Jesus. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, melhor é aguardar a salvação de Deus em silêncio. E tem muita gente empolgado, quer sair para pregar, quer postar vídeo, quer dar esmola para os outros, quer entregar revelação, quer entregar profecia, mas não entende as coisas de Deus. Às vezes é muito melhor você não entregar as revelações e entregar a única revelação verdadeira que é a palavra, do que você... Irmão, um obreiro experiente, se Deus não está falando nada com ele, a maior revelação é a palavra. A Bíblia fala assim, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não vem pelo ouvir revelação, profecia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, um obreiro imaduro, ele não contenta só com a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele quer ser elogiado pelos homens. Aí já começa a entregar mais de 1000 revelações que ninguém sabe de onde está vindo. Porque ele não aceita, ele quer ser usado. Ele quer que as pessoas falem assim, meu Deus do céu, olha lá. Ninguém é usado como ele. Aí ele empolga. Não estou falando dos que são usados, que eu creio no dom de revelação. Estou falando dos empolgados. A carapuça vai dar em quem quiser. E quem fizer vídeo contra mim é porque a carapuça se viu. Que todo mundo está entendendo o estudo que eu estou fazendo. Não sou contra a revelação. Sou contra os empolgados. Os que não têm o dom e querem aparecer. Ou às vezes tem e ultrapassa dos limites. Isso chama imaturidade. A Bíblia fala assim, ai daquele que falar que eu falei e eu não falei, diz o Senhor dos Exércitos. Um obreiro desse que fala que Deus falou e Deus não falou, tem mais coragem que os homens bomba, meus irmãos. O final deles é câncer, é lepra, porque eles estão brincando com aquilo que eles não conhecem. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Daqui a pouco eu vou falar sobre evitar filhos, que foi falado ontem, tá bom? Que Deus abençoe. Fica em paz.